Durante 2 momentos, nós refletimos sobre essa história. Vocês lembram? É a história da serpente de bronze, né? Que narra um episódio lá do Antigo Testamento, livro de Números 21, né? Quando o povo de Deus peregrinava pelo deserto e mesmo depois de tantas manifestações do amor e bondade de Deus, né? Cuidando daquele povo, Deus libertou o povo da escravidão no Egito. Deus fez o mar se abrir para o povo passar. Deus mandou o maná do céu. Deus fez brotar água da rocha. Deus cuidou e provou o seu amor de inúmeras maneiras. Mesmo assim, aquele povo, num determinado momento, começa a fazer o quê? Quem lembra? Começa a reclamar, né? O povo vai até Moisés, reclama, né? De Moisés, reclama de Deus, né? E Deus permite que serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, apareçam ali para o povo. E as serpentes começam a picar o povo, muitos morrem e muitos sofrem, né? Ficam doentes. Até que num determinado momento, aquele povo cai em si e vê que realmente tinha feito algo grave, né? Tinha pecado contra Deus. E o povo vai até Moisés e diz: Moisés, vai até Deus e intercede por nós, Moisés. Pede a Deus misericórdia, Moisés. Uma solução para que a gente saia dessa situação. Moisés ora a Deus e Deus manda uma solução. Quem lembra da solução? Qual era a solução? Isso. A serpente de bronze, né? Deus orienta Moisés bem direitinho. Moisés, constrói uma serpente de bronze, coloca numa haste. E todo aquele que for picado e olhar para a haste, olhar para a serpente de bronze, né, pregada na haste, viverá. E só recapitulando rapidinho o que a gente já viu em 2 encontros anteriores, né? E hoje a gente finaliza essas reflexões sobre a serpente de bronze, que eu acho assim, maravilhosa, assim, as lições que a gente aprende aqui com esse episódio, né? Tanto tempo atrás, mas traz tantas lições preciosas para as nossas vidas, né? E aí, exatamente como Deus diz, acontece. As pessoas eram picadas, mas quando elas olhavam para a serpente, elas instantaneamente, né, de uma maneira sobrenatural, óbvio, elas eram curadas. E aí passam 1500 anos. Jesus vem e relembra essa história. Lá em João 3, 14 e 15, no papelzinho de vocês tem quando Jesus faz isso. Quem pode ler? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Assim como nós já temos falado, né? Até a Valesca, semana passada, falou sobre a história de Abraão, o sacrifício de Abraão, tudo apontando para Jesus, né? E a gente sabe que a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa que aponta para Jesus. E aqui o próprio Jesus vem e explica qual era o significado daquele episódio lá no deserto, lá com o povo de Israel. Aquilo que aconteceu não foi só para trazer cura às pessoas picadas pelo veneno das serpentes. Ali era uma tipologia. Na verdade, a serpente de bronze, ela apontava para Jesus. Jesus explica isso, do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vimos várias lições que o evangelho da serpente, né? Porque nessa história está todo o plano de redenção, né? A gente vê o pecado, aquele povo era pecador assim como nós somos.
o salário do pecado, né, que trouxe morte física àquele povo, mas nos traz a toda a humanidade a pior consequência, que a morte espiritual, é a condenação eterna que o pecado requer. Traz também um ensinamento de que, assim como aquele povo caiu em si, se arrependeu, foi até Moisés para buscar uma solução, nós também temos que ter essa postura de arrependimento, de buscar a Deus. E o mais maravilhoso, traz a solução, assim como a solução para aquele povo era olhar para a serpente, Deus proveu uma solução, a salvação preciosa através de Jesus. Mas isso aí foi só uma recapitulação. O que eu trouxe hoje foi, eu já tinha falado aqui, esse quadro, dá para todo mundo ver. Esse quadro, ele é um quadro que está na Inglaterra, né? A figura de um quadro que está na Inglaterra, do período medieval, século XV, mais ou menos. E um artista anônimo pintou, mas traz assim, lições tão maravilhosas, sabe? Eu fiquei encantada com esse quadro, por isso que eu tive vontade, né? Por isso que eu pedi para o Fabiano, né, para imprimir e trazer para a gente refletir aqui. Porque quem pintou entendeu bem direitinho a mensagem que Jesus queria nos ensinar, né? O significado da salvação, né? O que é necessário para a salvação. Então vamos lá. Aqui há 5 classes de pessoas, certo? Primeiro, né, antes de falar de cada uma dessas pessoas, vamos lá, que Moisés, ele está apontando para a serpente de bronze, tá certo? E aí a gente vê, esse primeiro homem aqui, ele não está olhando para a serpente de bronze, ele está olhando para Moisés. Será que ele foi curado? Será que olhar para Moisés trazia cura? O que vocês acham? Não. Deus tinha dito que tinha que olhar para a serpente de bronze. A solução era fé, né, no que Deus tinha dito, na provisão que Deus tinha dado. E aquele homem, com certeza, ele não foi curado, né? E esse homem representa aquelas pessoas que, em vez de olhar para Jesus, olham para líderes religiosos, para a própria religião. Como se isso pudesse trazer salvação, mas não traz. E aí eu lembro de um episódio, né, que está lá no livro de Atos, quando Pedro e João, eles estão entrando no templo e aí eles se deparam com um paralítico e aquele paralítico é curado pela fé em Jesus. E as pessoas começam a olhar para Pedro e João. Pedro fica incomodado e diz: por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder nós tivéssemos feito esse homem ser curado. Não, foi pela fé em Jesus, é só Jesus. E mais na frente, lá em Atos 4:12, a Bíblia diz, eles aproveitam a oportunidade para dizer: e em nenhum outro há salvação, nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Assim como para aquelas pessoas que haviam sido inoculadas com o veneno das serpentes abrasadoras, só tinha uma solução, e era olhar para a serpente de bronze. Para nós, que fomos inoculados pelo veneno do pecado, toda a humanidade foi. Só existe uma solução. Não é olhar para um líder religioso, não é uma religião, não é uma figura de um homem qualquer. É olhar para Jesus. Vamos ao segundo homem, né? O primeiro, né? Para a Mari que chegou agora, o primeiro homem, né? Representado nesse quadro, um quadro que está em Oxford, numa biblioteca. É um quadro do período medieval. E a gente está fazendo aqui um estudo desse quadro, certo? Uma reflexão em cima desse quadro. Então, o primeiro homem, em vez de olhar para a serpente, ele olhou para Moisés, ele não foi curado, não é? O segundo homem, aqui, ele está deitado em meio às serpentes.
aparentemente em paz, mas sem perceber que estava em perigo iminente. Porque a gente pode ver, olha só, muitas serpentes bem perto dele. Tem um versículo na palavra de Deus lá em Jeremias, que diz assim: paz, quando não há paz. É isso que aquele homem sentia, né? Ele aparentemente estava em paz, mas ele não era para estar em paz. Ele estava em perigo, e ele não estava percebendo o perigo que ele corria, porque ele estava tranquilo demais no seu descanso. E esse homem representa as pessoas que estão aí no mundo, aproveitando a vida, curtindo os seus prazeres, como se um dia elas não fossem estar diante de Deus. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso o juízo. Todos nós um dia vamos comparecer diante do justo juiz. Vamos prestar contas diante de Deus pelas nossas obras. E só existe um meio de salvação. Jesus conta a história, eu até já falei aqui, de um homem que ele era muito rico e ele construiu um celeiro, mas não estava mais cabendo o que ele produzia no celeiro. E ele disse: o que eu vou fazer? Já sei, vou destruir esse celeiro, vou construir outro maior e vou dizer à minha alma: come, bebe, regala-te, porque tu tens muitos bens. E Jesus diz que Deus aparece para aquele homem e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Aquele homem era louco, assim como esse daqui é louco. Porque ele não estava se percebendo, não estava percebendo que ele estava em perigo. Ele deveria buscar uma solução para o seu perigo, mas ele está indiferente. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser indiferentes para com Deus. Mas o terceiro homem aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, ele está cuidando de outro homem, né? Ele está aparentemente, né, compadecido, não é? Porque o outro homem foi picado e ele está lá cuidando das feridas, né, do outro homem. Só que ele está em perigo também. Ele não está se dando conta de que ele está na mesma situação daquele homem. O homem foi picado. Se ele não foi ainda, ele vai ser, porque ele está ali no meio das cobras, não é? E esse homem representa as pessoas que querem tentar se salvar, tentar salvar a si mesmo, praticando obras de caridade. A gente deve fazer obras de caridade? Óbvio que sim, a gente deve ajudar sempre o máximo de pessoas possíveis, a gente deve fazer tudo para ajudar todos. Mas ainda que a gente faça tudo, ainda vai ser insuficiente para a nossa salvação. Ainda vai ser pouco. A Bíblia diz que as nossas obras para Deus são como trapos de imundícia. As nossas justiças para Deus são como trapos. Nós não podemos nos salvar. A Bíblia diz em vários momentos, não por obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pelo seu lavar regenerador. Ele nos salvou. A salvação não vem de nós, vem dele. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Obra nenhuma que a gente faça pode ser suficiente para a nossa salvação. Ainda que a gente deva fazer, claro, mas não é suficiente para a nossa salvação. E aí, tem mais um homem aqui, vocês conseguem ver? Lá atrás, o que é que ele está fazendo? Tentando matar cobras, né? Ele está ali tentando matar as cobras a paulada, né? Corajosamente ele vai ali para matar as serpentes venenosas. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai dar conta desse serviço aqui? Matar aquelas serpentes? Não vai. Não é essa a solução. Não é essa. É tão mais simples, né? Às vezes a gente complica. Olhando para esse quadro, a gente vê como o ser humano é complicado, né? Tanta gente aqui fazendo
né, complicando o que Deus já tinha dado assim tão fácil. Hoje é do mesmo jeito. Em relação à salvação, a nossa salvação é do mesmo jeito. Deus já proveu, é tão simples. E a gente complica. Esse homem representa as pessoas que estão lutando pelas suas próprias forças contra o pecado. Mas nós vamos perder se nós tentarmos fazer isso. Porque o pecado é muito forte na nossa vida. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele que peca é escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado. Mas depois Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem uma passagem lá em Romanos 7 que Paulo, já estou terminando, mas vou ler esse trecho bíblico aqui em que Paulo fala da vida dele, o apóstolo Paulo, né? A gente até já falou aqui dele. Ele fala da vida dele antes, do que ele tentava. Ele era como esse homem aqui. Ele era como esse homem tentando matar as cobras, né, com as suas forças. Olha só o que é que ele fala. Sabemos que a lei é espiritual. A palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é boa. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Olha a situação, a angústia desse homem, né? Ele queria, mas ele não conseguia. Ele até lutava, né? Como esse homem estava lutando, ele até estava lutando, mas ele fracassava toda vez. Até que ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará, quem me libertará do corpo desta morte? E ele dá um brado maravilhoso de alegria e gratidão, né? Depois que ele conheceu Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele, né? Nós não temos o poder de vencer o pecado pelas nossas forças, não é? Mas, para terminar, o quinto homem aqui, um israelita, que atentou para a palavra de Deus, para o que a palavra de Deus dizia. Era só olhar para a serpente, era só aceitar a solução que Deus tinha preparado. E ele olhou para a serpente e ele foi curado, né? A gente vê que desse lado tem serpentes, mas aqui já não tem. Aquele homem foi curado. E nós aprendemos muito com essa lição, com esse episódio, com esse quadro, né? Achei maravilhoso esse quadro, muito inspirador, muito rico. Mas nós aprendemos muito com essa história, né? Que a gente termina hoje de refletir sobre ela. Serpente de bronze. Jesus explicou, olha, do mesmo jeito que aquelas pessoas, para serem salvas da morte física, elas tinham que olhar para a serpente de bronze. Para você ser salvo da morte espiritual, que é a pior consequência do pecado, a separação eterna de Deus, você tem que aceitar o caminho, não é? Você tem que aceitar. Jesus proveu, mas Jesus não obrigou. Deus não obrigou. Deus não foi lá, Moisés faz a haste, bota a serpente na haste e pega o rosto das pessoas e faz elas olharem. Não, Deus deu liberdade e Deus nos dá também. Tem uma passagem no Antigo Testamento que Deus diz, eis que ponham diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus nos dá essa liberdade, esse livre-arbítrio, mas Ele aconselha. Escolhe a vida para que viva. E nós sabemos qual é a vida, qual é o caminho. Já mostrei esse cartaz aqui, né? Que eu também gosto muito. Já vamos terminar. Pronto. Já vamos terminar aqui. E Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Que possamos olhar para Jesus pela fé. Não olhar simplesmente imaginando, né?
Mas esse olhar para Jesus, crendo que Ele é a única solução, que não há outra. Nós somos inoculados pelo veneno do pecado. E as consequências são terríveis. Mas Deus proveu a solução. Como Moisés apontou para aquela serpente, hoje Deus aponta para a solução. É Jesus. Vamos baixar nossa cabeça e vamos fazer uma oração.